Olá, que bom ter a sua companhia no nosso estudo de hoje. Nós vamos mergulhar na vida de um homem cuja jornada de fé começou com um chamado bem extraordinário de Deus. E esse chamado não só mudou o destino dele, mas, de certa forma, moldou o curso de toda a história. Essa é a incrível história de Abraão. Esse versículo lá de Gênesis, ele é o ponto de partida de tudo. Mas vamos parar para pensar? O que será que significou para Abraão ouvir essas palavras? Como é deixar tudo que a gente conhece para trás por causa de uma promessa? Pois é, essa é a grande questão que define a vida de Abraão. E é uma pergunta que, de muitas formas, ainda ecoa na nossa própria caminhada de fé. O que é preciso para a gente confiar em Deus, mesmo quando o caminho à nossa frente parece totalmente incerto? Olha, para a gente ter uma ideia real do tamanho desse chamado, a gente precisa primeiro imaginar o mundo que Abraão foi chamado a abandonar. Um mundo que tinha, sim, seu conforto, mas que também vivia numa profunda escuridão espiritual. A gente lê lá em Josué, capítulo 24, versículo 2, que a família de Abrão servia a outros deuses. Ou seja, Deus o chamou de um lugar de idolatria e de bastante conforto material para uma jornada de total dependência nele. Pensa só, ele trocou a segurança de uma cidade desenvolvida pela simplicidade de morar em tendas, mas, em troca, ele ganhou a própria presença de Deus. E tem mais, ele tinha 75 anos. 75, uma idade em que a maioria de nós já estaria buscando descanso, né? Mas foi aí que Abraão começou a maior aventura da sua vida. E isso nos mostra uma verdade muito poderosa. Nunca é tarde demais para atender ao chamado de Deus. A obediência não tem data de validade. E com o chamado aceito, a verdadeira jornada começou. E não foi uma viagem curta, não. Foi uma caminhada gigantesca. Um passo de fé em direção ao desconhecido, confiando unicamente na promessa que Deus tinha feito. Foram mais de 2.500 quilômetros. Pensa nisso, atravessando um terreno super difícil, árido, numa jornada que hoje seria do Iraque até Canaã. Sem GPS, sem mapa, sem nada. A promessa de Deus era o único guia, a única bússola que ele tinha naquele mundo desconhecido. E aqui tem algo fundamental para a gente entender. Esse não era um simples chamado para se mudar de lugar. Era o início de uma aliança sagrada. Deus fez uma promessa com 7 partes a Abraão. Uma promessa que ia se desenrolar por gerações e, no fim, abençoaria todas as famílias da terra. Agora, uma coisa muito interessante e que serve de consolo para a gente é que a Bíblia não pinta Abraão como um super-herói da fé, sabe? Pelo contrário, ela mostra ele como uma pessoa de verdade, com medos, com falhas, que enfrentou provações e cometeu erros, assim como nós. A jornada dele foi marcada por testes bem severos, que colocaram sua fé à prova. Desde uma fome terrível que o fez descer ao Egito, até conflitos dentro da própria família com seu sobrinho Ló, a fé de Abraão estava o tempo todo sendo refinada, como ouro no fogo. E a gente já vê a humanidade dele logo no comecinho. Ao levar o sobrinho Ló, talvez por um apego familiar, um carinho, ele acabou se desviando um pouquinho do chamado específico de Deus, o que, infelizmente, gerou conflitos lá na frente. E esse episódio nos ensina tanto, porque ele mostra que até o grande pai da fé tropeçou. Lá no Egito, o medo falou mais alto e ele não confiou totalmente em Deus para protegê-lo. Isso nos mostra que Abraão era humano e, mesmo com um chamado tão grande, ele sentia medo, sentia fraqueza. E a grande lição é que a fé de verdade não é não ter medo, mas agir apesar do medo. E aqui está o ponto de ouro da história. O plano de Deus não foi frustrado pelas imperfeições de Abraão. Muito pelo contrário, Deus usou esses momentos de fraqueza para ensinar, para redirecionar e para mostrar a sua própria fidelidade, que nunca falha. A graça de Deus o sustentou, não porque ele era perfeito, mas apesar dos erros dele. Então, olhando para essa jornada toda, qual é a grande lição que fica? O que o legado de Abraão, esse homem de fé, e também de falhas, significa para nós hoje, na nossa caminhada? Essa frase resume tudo de forma brilhante. Fé não é só uma ideia abstrata na nossa cabeça. É uma caminhada concreta, um passo de cada vez, que a gente vive no dia a dia, especialmente quando as coisas estão incertas. A história de Abraão não é só um detalhe na Bíblia, sabe? Ela é uma narrativa fundamental da graça de Deus. Ela mostra, de um jeito muito vivo, como Deus, na sua soberania, escolhe e usa pessoas imperfeitas como nós para cumprir a sua vontade perfeita. A jornada épica de Abraão começou com um único passo de obediência.
E no fim das contas, essa história tão antiga nos deixa com uma pergunta muito pessoal e atual. Qual será o nosso próximo passo de fé? Se este nosso tempo juntos foi uma bênção para a sua vida, e se você quer continuar explorando as histórias poderosas da Palavra de Deus com a gente, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, continuamos a crescer na fé juntos. Muito obrigado pela sua companhia.